Vamos lá, Tigrão, começo com você. Queria falar lá no começo do programa. Esse é o momento para falar sobre o que disse aí o radialista, hein, Tigrão? Bom, eu não vou incorrer no mesmo erro que ele, né? Eu não vou morder essa chumbada aí de jeito nenhum. Até porque está com a palavra o departamento jurídico da Ponte. Eu entendo que estão tipificados aí alguns crimes catalogados no Código Penal brasileiro, né? Aí tem um negócio chamado ofensa, é, prejuízo de imagem, né? Quanto é que custa uma indenização por esse prejuízo de imagem? Outra coisa, existem algumas alegações aí de que fulano deu tanto, não sei quem deu mais tanto, não sei quem deu mais tanto, que foi o Diogo Silva que recebeu o dinheiro e distribuiu, que a Ponte não tinha dinheiro para comer, né? Foi isso que ele disse. Então eu não vou incorrer, eu não vou dar resposta, não vou assinar recibo, só estou me reportando aqui aquilo que nós acabamos de ouvir. As palavras são absolutamente claras. Elas não são colocadas por metáfora, por parábola. Elas são colocadas de maneira muito clara e textuais. Não preciso eu aqui repetir nada. Então eu não quero nem me alongar e não vou incorrer no mesmo erro, nem cometer nenhum deslize de xenofobia e nem ofender aqui a grande comunidade alagoana, nem tampouco do CSA, que é um time de camisa, multicampeão, nada disso, nada disso. O recado que eu quero dar é para o departamento jurídico da Ponte e para o seu presidente. A torcida da Ponte espera uma manifestação civilizada e dentro da lei para que... Outro dia a Ponte falou lá nos Estados Unidos, quando foi fazer um jogo lá, uma excursão, que era o time mais antigo do Brasil. Está aí com 10 milhões para pagar por danos morais, por ressarcimento disso e daquilo, porque não é verdade que tem 17 dias lá que o Rio Grande foi fundado antes da Ponte. Pode estar aí, com transferban, com ação para lá e para cá, com uma dificuldade danada, né? Então, aliás, desses 10 milhões aí da Ponte, que eu também procurei me informar, né? Houve o valor da causa, 10 milhões. O juiz arbitrou a indenização em 2 milhões. Só que a informação que eu tenho é que também a Ponte parece, informação que eu tenho extraoficial, que perdeu prazo de contestação. E aí foi dada a sentença, transitou em julgado não tem mais direito a recurso, e aí 2 milhões é o que foi arbitrado pelo magistrado de indenização. E os outros 8 milhões são de sucumbência, verbas sucumbenciais. O que é verba sucumbencial? Honorários advocatícios e também custas processuais. E esses honorários e as custas são balizados pelo valor simbólico dado à causa. Você dá lá um valor à causa, de forma arbitrária, né? Agora, a condenação da Ponte não foi a 10 milhões, como ela teria, olha, eu estou colocando na condicional, ela teria perdido o prazo recursal, aí a condenação transitou em julgado, não tem mais como recorrer. E aí as custas processuais e as verbas sucumbenciais, né, todas, incluindo honorários advocatícios, são calculadas em cima do valor da causa, que é dado pela parte que impetrou a ação, no caso o Rio Branco, o Rio Grande, do Rio Grande do Sul. É essa a história que eu fui tentar me informar, mas gostaria muito, respeitosamente, de ouvir o parecer, de ouvir o pronunciamento, de ouvir a posição da Associação Atlética Ponte Preta e do seu departamento jurídico. Porque dizer que a Ponte foi condenada a pagar 10 milhões, porque alguém disse nos Estados Unidos que era o time mais velho, o clube mais velho do Brasil em atividade, é uma coisa. Dizer que a sentença de condenação foi de 2 milhões e que o restante é verba sucumbencial porque não houve recurso em tempo hábil
e a sentença transitou em julgado, é uma outra coisa. Só feito esse parênteses, já aproveitando então para citar isso e pedir um esclarecimento para a torcida da Ponte, do seu presidente e do departamento jurídico, eu também publicamente aqui cobro uma manifestação do departamento jurídico da Ponte e do seu presidente sobre, para mim, esta imagem extremamente arranhada, denegrida e prejudicada, e isso custa muito caro, por essa manifestação. E é um país livre. Cada um fala o que quer e cada um opina do jeito que quiser, mas que assuma as consequências. Só que eu não vou morder chumbada de ninguém e nem vou incorrer no mesmo erro. Mas estou esperando, a partir desse momento, tentando pretensiosamente representar aqui a grande torcida da Ponte, qual vai ser a atitude da Ponte dentro daquilo que prevê a justiça e os códigos e os preceitos legais com relação a isso que nós acabamos de ouvir. Opinar a respeito, não vou. Não vou incorrer no mesmo erro. Não vou. Agora, espero, se possível, ainda dentro desse programa, uma manifestação da presidência da Ponte, juntamente com o seu departamento jurídico, porque imagino agora como é que está se sentindo a torcida. Time passa fome, time não tinha o que comer, só viajou porque chegou esse bicho, e não sei mais o quê, e time palha, e time mais não sei o quê. Eu não quero opinar, não. Cada um fala o que quer. Fala o que quer, tá? Aí, e a emissora também contrata quem quiser para falar nos seus microfones. Eu não tenho nada com isso. Respeito todo mundo. Agora, como militante da imprensa de Campinas e tendo a pretensão, nesse momento, de falar em nome da grande torcida da Ponte, eu espero sim uma manifestação pública da presidência do clube e do jurídico para saber quais os caminhos que a Ponte vai trilhar para se ressarcir, na minha opinião, deste imenso prejuízo de imagem. São 18h38. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e dá até assim um aumento de apetite? Aquele cheiro gostoso.